Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O apóstolo Paulo nos exorta firmemente a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento. Tal repreensão nos leva a entender que existe uma espécie de sonolência espiritual que tende a se apoderar do povo de Deus. Vejamos alguns exemplos de tal sonolência registrado na Bíblia. O sono da imprudência, a sonolência de Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 19. Tal sono lhe custou a moral, honra, força e, por fim, a própria vida. O sono da indiferença, a sonolência de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 5. Tal sono lhe custou tensas tempestades e terríveis prejuízos aos que estavam em sua companhia. O sono da displicência, a sonolência dos apóstolos. Tal sono lhe custaram o privilégio de contemplar uma visão celestial e angelical. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 43 ao 46. O sono da distração, a sonolência de Eutico. Atos, capítulo 20, versículo 9. Tal sono lhe custou uma horrível queda e, consequentemente, sua própria vida. O apóstolo Paulo nos convoca para vivermos um autêntico despertamento espiritual. E como podemos viver ou devemos nos despertar? Primeiro, andando prudentemente. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, versículo 15: Portanto, vinde prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E também andando em espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprieis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. E andar na luz. Porque noutro tempo, eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. E remindo o tempo. A palavra do Senhor diz em Efésios 5,16: Remindo o tempo, porque os dias são maus. Conhecendo o tempo, e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. E a palavra também nos diz que nós não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Seja cheio do Espírito Santo na tua vida. Existem diversas advertências bíblicas contra a sonolência espiritual. Somos constantemente exortados a viver em plena sobriedade. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 6. Infelizmente, alguns se encontram espiritualmente dormindo. O inimigo, o ladrão, age justamente quando estamos dormindo ou cochilando. É exatamente onde ocorre as maiorias dos assaltos aos lares e terríveis acidentes no trânsito. Desperta, igreja, para não ser extorquida e usurpada pelo inimigo. Desperta, igreja, para não sofrer trágicas e desastrosas colisões na estrada da vida. É tempo de nos despertarmos para que o Senhor, quando vier, não nos encontre adormecidos. Para que vinde, ache dormindo. Marcos 13:36. Quando estamos de viagem marcada, não podemos dormir no ponto. Desperta, igreja, levanta-te e Cristo te resplandecerá. O nosso Senhor está voltando
e nós estamos de viagem marcada já para estar no céu. E como a sua palavra diz, eu vou preparar um lugar para que aonde eu esteja, vós estejais comigo. Desperta, igreja, não seja pega dormindo pelo seu Senhor.